Mano, hoje o clima já amanheceu diferente, porque é dia de Palmeiras entrando em campo e a expectativa tá lá em cima. A torcida acordou naquele ritmo de quem sabe que a rodada pode mexer com a tabela, principalmente porque o nosso jogo acontece antes do duelo do Flamengo. Então, já dá para imaginar a importância de buscar essa vitória. Jogar o nosso e ainda colocar aquele peso extra no adversário que entra mais tarde precisando responder dentro do campo. O Verdão chega para enfrentar o Vitória com aquele cenário clássico de fim de temporada, onde cada detalhe parece pesar mais. O rival chega desfalcado, pelo menos é o que se comenta, podendo ter algo em torno de meia dúzia de ausências, o que na teoria favorece. Mas dentro das 4 linhas, a gente sabe que não existe facilidade. O Palmeiras também não foge do problema dos desfalques, muito por causa da data internacional que sempre mexe com a programação. O elenco vai sendo recomposto aos poucos, jogador viajando, retornando, passando por recuperação física rápida para estar à disposição. A expectativa maior é ver quem realmente terá condição de iniciar entre os titulares, já que alguns atletas voltaram há pouquíssimo tempo. Entre os convocados, quem parece mais garantido é o Gustavo Gomes, que mesmo não entrando em campo pelo Paraguai na última partida, retorna descansado e deve ficar à disposição para começar jogando. O Flaco também está liberado e deve aparecer, já que voltou antes dos outros da seleção da Argentina. Quem atuou ontem foi o Vitor Roque, que recebeu minutos no segundo tempo com a camisa do Brasil. Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martinez também estiveram em ação pelo Uruguai. Entrando na etapa final, mas o time uruguaio acabou sofrendo uma derrota pesada diante dos Estados Unidos, tomando 5 gols e marcando apenas 1. Já Paraguai e México fizeram um jogo mais travado e foram os paraguaios que levaram a melhor. O Gomes ficou apenas no banco, enquanto outro atleta iniciou a partida por lá. Então agora é esperar para ver como cada um volta fisicamente e se o Abel vai optar por trabalhar com eles desde o começo ou colocar aos poucos. O provável Palmeiras para essa rodada surge com algumas dúvidas, mas a base deve ter Carlos Miguel no gol, o que já virou rotina. Na lateral direita, a expectativa é de ver o Kelvin. A torcida gosta do garoto, sabe do potencial dele, mas também enxerga que ele vive oscilações naturais de quem ainda está construindo espaço no elenco. A cobrança existe, claro, mas sempre naquela linha de incentivo. O torcedor quer ver o Kelvin recuperando aquele ritmo que mostrou quando chegou, encarando, chegando forte, oferecendo profundidade. A dupla de zaga deve contar com Gomes ao lado de Fuchs. O Fuchs tem sido uma surpresa positiva, mantendo regularidade e segurança. Na lateral esquerda, o Jefté segue como opção mais provável e a torcida também fica de olho nele. É um jogador que alterna bons momentos com apagões e precisa desse jogo para mostrar mais firmeza. O meio deve trazer Aníbal Moreno na cabeça de área e o torcedor também tem aquela torcida para ele reencontrar o melhor ritmo, já que sua intensidade é algo que faz diferença quando aparece. Ao lado dele, Andréas deve ocupar o setor com Veiga e Alan, organizando mais à frente. O Veiga, que sempre foi referência técnica, vive uma fase onde se cobra mais presença. A torcida sabe o que ele pode entregar e, por isso, sempre chama o cara para ser protagonista, principalmente em jogos que podem definir muita coisa na tabela. O ataque deve ter Felipe Anderson, que vem mostrando adaptação rápida, e o Flaco, que ganhou ritmo pela seleção e chega com moral. Vale lembrar que essa é apenas uma projeção, já que a escalação oficial só sai no início da noite.
A partir dali, todo mundo já fica de olho para ver qual será a estratégia adotada, se vai ter surpresa, mudança de posição ou ajuste tático. E a torcida já vai aquecendo o clima para o pós-jogo, que sempre depende do que rola dentro de campo, mas também do horário. Porque tem gente se perguntando se vale a pena analisar logo depois da partida do Palmeiras ou esperar o término do confronto entre Flamengo e Fluminense. Como o jogo deles é tarde, quase hora de todo mundo ir dormir, fica aquela dúvida se vale a pena segurar ou não. E isso é legal, porque mostra a participação da galera em tudo. Outra novidade importante desta semana foi a definição das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Aquele ajuste da 34ª rodada, que virou 37ª, trouxe a confirmação de Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentando no dia 3 de dezembro, em plena quarta-feira à noite, lá na Arena MRV. É sempre um jogo duro, campo complicado, adversário forte, mas o Palmeiras costuma crescer nesses cenários. Já o encerramento da competição será diante do Ceará, no Castelão, no dia 7 de dezembro, um domingo, às 16h. Esse jogo terá transmissão fora das emissoras de costume e despertou curiosidade na torcida, porque muita gente não sabia onde assistiria. Mas está definido que será em um canal diferente, podendo ou não ser compartilhado, dependendo da escolha da programação. Ainda falando do extracampo, saiu também um lançamento especial entre Palmeiras e a fornecedora de material esportivo, destinado exclusivamente aos sócios do programa de fidelidade. Uma camisa nova, com visual diferente, listras horizontais, predominância do verde, detalhes simples e uma gola que lembra modelos mais clássicos. A peça foi apresentada oficialmente e já está disponível nas lojas oficiais para quem é cadastrado no programa. A repercussão foi boa, muita gente gostou do estilo. Outros acharam ousado demais, mas no geral parece que agradou. É sempre interessante quando o clube traz algo exclusivo, porque isso cria um vínculo maior com o torcedor que investe continuamente no time. E no meio desse ambiente cheio de expectativa, organização de reta final de temporada e novidades de uniforme, surgiu também um capítulo jurídico envolvendo o Palmeiras. A Justiça determinou que o clube apresente a documentação referente à venda de Vitor Reis ao time inglês. Tudo começou com uma ação movida por uma empresa ligada a um agente que afirma ter exclusividade para intermediar negociações internacionais envolvendo o atleta, com direito a uma porcentagem sobre qualquer transferência. A decisão exige apenas que o clube mostre os documentos, não que pague qualquer valor. O processo foi colocado sob sigilo, justamente para evitar vazamentos e especulações, e agora segue para verificação em outra etapa, que vai apurar se há algum valor devido ou não. O clube preferiu não comentar, o que é normal em casos que estão tramitando. Toda essa movimentação fora de campo sempre acaba chamando atenção, mas no final das contas, o foco total hoje é dentro do gramado. É dia de Palmeiras em campo, é rodada importante, é momento de mostrar força coletiva e saber administrar a pressão que se acumula na reta final da temporada. O torcedor quer ver atitude, quer ver entrega, quer ver o time construindo o resultado. E mais do que isso, quer sentir que o grupo está ligado, principalmente porque esse tipo de jogo costuma ditar o tom das últimas semanas do campeonato. E enquanto a bola não rola, dá para perceber que a ansiedade da torcida vai subindo, porque cada detalhe dessa reta final do campeonato parece maior do que realmente é.
O clima no entorno do clube ficou tomado por aquele sentimento de urgência, aquela impressão de que cada rodada pode ser decisiva. E a verdade é que pode mesmo. Quando o time entra em campo antes do principal concorrente direto, tudo muda. Você joga sabendo que pode abrir caminho, pode pressionar, pode obrigar o rival a entrar no gramado sentindo o peso de um resultado que ainda não aconteceu. Isso mexe com a cabeça de qualquer um, e o torcedor entende esse cenário como um momento de aproveitar a vantagem psicológica. E não tem jeito. Quando chega essa parte decisiva da temporada, as conversas vão se misturando entre expectativa e cobrança. Tem torcedor falando de escalação, outro falando de desempenho recente, outro tentando prever o que o treinador pode armar, porque o Palmeiras vem convivendo com oscilações individuais. Alguns jogadores que começaram o ano muito bem acabaram perdendo intensidade. E isso faz com que a torcida pressione para ver um nível de atuação mais próximo do que todos sabem que eles podem entregar. Mas isso faz parte de qualquer grupo que disputa títulos, principalmente quando se trata de atletas jovens ou recém-chegados. No fim das contas, o que a torcida quer é ver o time ligado, com atitude, entendendo o tamanho da partida. O meio de campo acaba sendo o ponto onde todo mundo foca mais. O torcedor sabe que quando o Palmeiras domina essa região do campo, o jogo fica mais fluido, mais organizado e mais perigoso para o adversário. E os nomes que formam essa parte do time carregam peso. Andréas tem mostrado qualidade, visão e capacidade de distribuir o jogo. O Veiga é sempre aquela referência criativa. O Alan traz mobilidade e infiltração. É esse trio que, quando está encaixado, transforma o ritmo do time. Só que a cobrança aumenta, porque em alguns jogos recentes o setor deixou a desejar. Não conseguiu imprimir intensidade e permitiu que adversários crescessem mais do que deveriam. Por isso, o confronto de hoje acaba virando uma chance de ouro para reencontrar o padrão ideal. Na defesa, a história segue sendo encontrar o equilíbrio. Carlos Miguel vem se firmando e ganhando cada vez mais confiança da torcida. É natural que erros aconteçam, mas ele tem mostrado tranquilidade para crescer jogo após jogo. O retorno de Gustavo Gomes, mesmo que ainda não seja confirmado oficialmente, traz aquela segurança extra que todo palmeirense conhece. A presença dele em campo muda o comportamento da linha inteira. A comunicação melhora, o posicionamento fica mais firme e a liderança dele aparece nos momentos em que o time precisa respirar e ajustar o ritmo. Isso faz diferença em jogo grande. Em jogo que exige maturidade. Já na lateral, Kelvin e Jefté são os que mais recebem olhares atentos neste momento. São jovens, têm talento, mas precisam mostrar regularidade. O palmeirense até releva um erro aqui e outro ali, desde que veja evolução, entrega e personalidade. A torcida gosta de quem encara o jogo de frente, quem chama a responsabilidade e quem reage depois de uma partida ruim. Esse é o tipo de mentalidade que constrói carreiras sólidas dentro do clube. No ataque, Felipe Anderson parece cada vez mais adaptado e começa a mostrar seu estilo de jogo. Um atleta que sabe acelerar, sabe cadenciar, sabe encontrar espaço entre as linhas e contribui na construção ofensiva. Ele traz uma dinâmica nova para o setor, algo que o time ainda está aprendendo a explorar. Ao lado dele, o Flaco chega motivado, até porque recebeu minutos pela sua seleção e isso sempre traz confiança. O torcedor quer ver ele mais participativo, mais agressivo e finalizando com convicção. É um jogador que pode ser decisivo quando está no dia,
mas que ainda busca mais regularidade para se tornar peça indispensável em todos os cenários. Fora do campo, a definição da reta final do campeonato mexe com a cabeça de todos. Saber que o time vai encarar o Atlético Mineiro fora de casa pouco antes do encerramento da competição cria aquele clima de jogo gigante. Ainda mais considerando a força do adversário no próprio estádio. A Arena MRV virou um cenário onde poucos conseguem ditar ritmo, e isso deixa essa partida com cara de decisão antecipada. Já o duelo final contra o Ceará traz lembranças de temporadas antigas, porque jogar no Castelão lotado nunca é simples. O calor, a atmosfera e a mobilização da torcida local sempre criam um ambiente pesado. E mesmo que o rival esteja em situação diferente na tabela, ninguém quer entregar ponto na última rodada. E enquanto isso tudo acontece, a torcida vai vivendo o dia a dia entre notícias, expectativas e aquela sensação de que algo grande está se aproximando. O lançamento da nova camisa exclusiva para os sócios acabou movimentando muita gente também. É um tipo de ação que divide opiniões, mas que costuma mexer com quem acompanha o clube de perto. É um modelo diferente, com identidade própria, e que cria aquele sentimento de pertencimento em quem faz parte do programa. O torcedor gosta de ter algo que o represente, algo que só ele tenha. Algo que conte uma história. E quando o clube acerta no visual, gera até disputa para ver quem consegue garantir o modelo primeiro. E no meio desse turbilhão de assuntos, a questão jurídica envolvendo a venda do jovem jogador surge para dar aquele toque de tensão nos bastidores. Esse tipo de situação é mais comum do que parece, principalmente quando se trata de atletas promissores negociados com clubes gigantes de fora. Sempre surge uma empresa, um representante, alguém que afirma ter direito a algum percentual ou reconhecimento formal. O importante é que, neste caso, não existe qualquer determinação de pagamento imediato. A justiça apenas quer ver os documentos, entender o processo e depois decidir se há fundamento para alguma cobrança em outro momento. O clube mantém silêncio, como costuma fazer nesses casos, e deixa os advogados resolverem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo depois de uma frase que teria sido dita por Leila Pereira e que começou a circular entre dirigentes, conselheiros e até funcionários de clubes rivais. Segundo relatos que surgiram nos corredores esportivos, a presidente do Palmeiras teria disparado: "Eles tiveram a cara de pau de me pedir", em referência a um suposto pedido do Flamengo por uma carona em seu jatinho particular. A história, ainda envolta em mistério, começou como um cochicho aqui, outro ali, até se transformar no burburinho do momento. Fontes próximas garantem que o clima ficou desconfortável quando o pedido, considerado ousado demais, chegou aos ouvidos de Leila. A dirigente, conhecida por sua postura firme e por manter um controle rígido sobre as operações do clube, teria reagido com estranhamento, alimentando a narrativa de que a solicitação pegou a todos de surpresa. Entre risos, espanto e um certo ar de incredulidade, comenta-se que Leila não escondeu sua irritação. Nos bastidores, a fala correu solta. E cada nova versão da história parecia adicionar um tempero extra à situação. Alguns afirmam que o pedido foi interpretado como uma tentativa de aproximação estratégica, outros garantem que soou como abuso de intimidade.
Fato é que a frase virou munição para debates acalorados nos ambientes esportivos, onde qualquer gesto vira combustível para especulações. E como todo rumor que se preze, a história encontrou terreno fértil nas rodas de conversa. Em cada canto, alguém tem uma teoria diferente. Há quem veja provocação, há quem veja ingenuidade, há quem veja pura e simples ousadia carioca. O que ninguém contesta é que o episódio reforça o ambiente de rivalidade crescente entre dois dos clubes mais influentes do país. Enquanto isso, a tal carona de jatinho já entrou para o folclore recente do futebol nacional, misturando vaidade, poder e as inevitáveis disputas de bastidores. E, como sempre, ninguém confirma oficialmente, mas também ninguém nega. Afinal, é assim que começam os grandes rumores. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!